Fala aí, seu bando de viciado, tudo bom com vocês? Tudo bem. Hoje nós viemos aqui fazer uma análise. Análise? Vamos dar minha opinião sobre a terceira temporada de Demolidor. E não se esqueça que se você não der o joinha aqui embaixo, Demolidor será cancelada. Sim, isso é uma ameaça. Bom, já vou adiantar que eu acho que não é pra surpresa de ninguém que eu amei essa terceira temporada de Demolidor. Eu tava muito empolgada, eu tava gostando demais dos trailers e eu devo dizer que eu me abstive de ver qualquer tipo de opinião sobre Demolidor antes de terminar essas temporadas, porque eu queria ter minha própria opinião, não queria que acontecesse o que aconteceu com Jessica Jones, que eu comecei a temporada super empolgada, assisti um episódio, só que como a galera começou a falar mal, eu simplesmente abandonei. Ela começa mostrando ele se recuperando do final de Defensores, então depois que acontece tudo aquilo que aconteceu em Defensores, depois que o prédio caiu e depois que a gente pensou que ele poderia estar morto, a gente descobre que ele não tá morto, que ele tá se recuperando e que ele foi levado pro orfanato onde ele foi criado depois que o pai dele morreu. Então nesse lugar ele fica escondido lá, eles acham um lugar pra ele poder ficar lá e se recuperar. E a gente vê todo o dilema de um homem, em teoria, né, como ele tá muito ferido, perdeu todos os seus poderes, perdeu toda a sua capacidade de luta, e ele teria perdido a única coisa que dá sentido pra vida dele, que é lutar contra o mal na cidade, no bairro dele, né, na cidade, no bairro dele. Então a gente passa a ver um dilema dele, uma discussão dele com ele mesmo, com o ego, o alter ego dele, que algumas vezes acaba aparecendo em forma de Wilson Fisk, o rei do crime, que foi o grande vilão da série mesmo. A gente vê ele debatendo com o pai dele, a gente vê diálogos muito interessantes nisso, sabe? Alguns diálogos que fala assim, para de se fazer de tonto, você é o justiceiro, você é um justiceiro, você é o demolidor, uma pessoa que usa máscara porque você gosta de bater nas pessoas, você adora sentir seu punho, você é Murdock, você tem o nosso sangue nas suas veias. E ele falando que não, que na verdade ele faz isso pra salvar as pessoas, e algumas vezes ele se mantendo em silêncio, ele concordando, sabe? É muito interessante ver isso, que eu considero que vai até mais ou menos metade da temporada. Permanece depois no final, mas isso é mais intenso nesse primeiro começo de temporada. Interessante que eu acho que na primeira temporada ele tem bastante dessas discussões também. Ele tem um pouco dessas discussões com o padre, né, da igreja lá dele, acho que com o pai também dele, nesse meio alter ego, né? E a segunda temporada, se tiver, tem muito pouco, eu não me lembro de ter nada parecido com isso. É interessante dizer que a primeira temporada é um diretor, a segunda temporada é outro, e a terceira temporada é outro diretor, que na verdade eu acho que ele dirige Arrow ou Flash, ou as duas, uma dessas séries, né? E dá medo, cara, dá medo de virar Flash. Não que Flash seja ruim, mas é que Demolidor não tem esse objetivo de ser Flash. E esse outro diretor, que é diferente da primeira temporada, conseguiu resgatar muita coisa da primeira temporada. É, pelo menos ele conseguiu enxergar o que tinha de bom, né? E o que tinha de ruim na segunda, né? Sim, sim. E algumas pessoas podem estar aí falando, tipo, puta que pariu, mas de novo esse dilema, mataram ou não matar, sou uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Mas isso é a vida do Demolidor, que nem o Beto acabou de falar, ele tinha essas discussões com o padre. Sim, o orfanato que ele foi criado é um convento. Ele foi criado, ele teve uma criação católica muito forte, isso tem um peso pra ele, isso faz parte do personagem Demolidor. Se você não quer isso, você tá assistindo a série errada, na verdade. Os outros personagens que estão super bem nessa temporada, eu acho que resgatou bastante dos outros personagens, sabe? A gente tem o Fog como uma parte importantíssima da resolução de conflitos. Resolução dos conflitos ali que são criados, resolução do arco principal, inclusive, a gente vê que sem ele o Demolidor não teria conseguido resolver, sabe? A gente vê a Karen Page muito... Karen Page, chata. Ai, nossa, não aguento mais ela. Porém, a gente tem um episódio que se chama Karen, que algumas pessoas falam que é um filler da série, mas pra mim não é filler, porque é muito importante trazer esse episódio contando o passado dela, pra gente entender o presente dela atual na série. A gente entende porque ela é assim. E eu acho que nessa temporada ela até pega um pouco mais leve nesse sentido, sabe? Ela fala assim, beleza, você quer matar o cara? Vai lá, segue o que seu coração tá mandando. Porém, você saiba que você nunca mais vai ser a mesma pessoa.
Sabe, ela não fica nessa de, viciado em álcool. É até engraçado porque no começo da série aparece um passadinho logo que ele conta pra ela que ele é o Demolidor e tudo. Ela faz essa associação com ele, fala assim, tipo, eu associo isso com o alcoolismo porque é o jeito que eu tenho de entender. Então fez todo sentido até agora. Eu achei muito legal isso do diretor por ele ter trazido isso, sabe? Bom, os conhecedores das HQs estão falando que essa temporada foi baseada no arco da queda do Murdock, que todo mundo fala que é o melhor arco que tem Demolidor, que ele é super bem... amarrado. Isso, super bem amarrado. Eu tô aqui só pra isso aqui, gente. Só pra lembrar as palavras. Ele é super bem amarrado e eu acho que isso aconteceu na série também. Apesar dessa temporada não ser a queda do Murdock, ela traz muitos elementos disso. Então a gente tem aí, mais uma vez falando da Karen Page, tem a Karen Page que estaria fazendo o papel de mãe dele, esse apoio psicológico, esse acolhimento que ele tem. A gente sabe que existe uma outra mãe dele, que ele tem uma mãe. Porém, ela não tá fazendo esse papel que ela faria nas HQs. E quem faz isso é a Karen Page. A gente tem aí, por mais que a galera ache que a temporada tenha sido encerrada e que se for cancelada, beleza, a gente vê o nascimento de um novo vilão aí, né? Que não é segredo pra ninguém, já foi falado quando o trailer assumiu, já foi falado, eu não vou falar aqui pra ninguém falar que eu tô dando spoiler, mas a gente tem o surgimento de um novo vilão que abre todo um leque de possibilidades pra Demolidor. Eu sou um dicionário ambulante aqui. É isso. Inclusive, no final dessa temporada, eu não sei se vocês separaram, a hora que ele tá fazendo o discurso na igreja e tal, ele fala que o padre ajudou ele a ser um homem sem medo. E isso é um arco das HQs. Demolidor, o Homem Sem Medo. E talvez a gente vá ver alguma coisa aí, ou talvez só tenha sido uma referência, um easter egg. Um easter egg. E mais uma vez as lutas em Demolidor, afinal de contas a gente não tá assistindo uma série de drama, a gente tá assistindo uma série de ação. As lutas de Demolidor são incríveis, a gente tem um plano sequência que eu considerei incrível no quarto episódio, se eu não me engano. O quarto episódio é um episódio que não tem essas coisas, gente. Que é ele ali fugindo da prisão, né? Tem luta e tem diálogo nesse plano sequência, sabe? E isso torna ele bem interessante, tem uma dinâmica bem interessante. E o vilão da temporada é o Rei do Crime. Sim. É meio que unânime que a segunda temporada foi inferior à primeira, né? Uhum. Você acha que tem bastante a ver com o vilão? Porque na primeira a gente tem o vilão, o Rei do Crime, e na terceira também são as duas melhores temporadas, assim, que eles estão analisando. E como a segunda teve um vilão fraco, fragmentado, tem uma ligação com isso? Ou... Então, eu acho que pode ter a ver uma ligação. Porque, gente, o Rei do Crime é sensacional. O ator que faz ele é sensacional, sabe? Ele passa uma intensidade bem... Ele tem uma intensidade. É incrível porque quando as pessoas estão contracenando com ele, parece que a atuação das pessoas também melhora, sabe? Ele carrega isso. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que tem muito da direção junto. O ator que fez Matt Murdock também, eu considero excelente na atuação. É incrível porque ele faz aquele jeito de cego dele, ao mesmo tempo a gente sabe que ele enxerga, e ao mesmo tempo que ele assume que ele é o Demolidor, tá com foda-se pra fingir que ele é cego, ele tá com aquele olhar o tempo todo, mas a gente sabe que se ele quiser, ele volta a fingir que ele é cego de novo, sabe? Eu acho incrível isso, eu acho a atuação dele maravilhosa. Um bom vilão faz um bom super-herói, a gente pode ver isso por Batman. Batman tem ótimos vilões e é sempre uma ótima história contada do Batman, sabe? Você pode preferir qualquer versão que tiver aí, mas sempre vai ter uma boa história por causa dos ótimos vilões que o Batman tem. Outra coisa que é incrível nessa temporada é ver o surgimento desse novo vilão, que eu sinto até o pouco que a gente sentiu com o Wilson Fisk na primeira temporada, que a gente se sentia ambíguo com ele, né? Ao mesmo tempo que ele era um vilão, a gente via que ele era um filho da puta que esmagava a cabeça das pessoas na porta do carro, a gente ficava com dó dele. E eu senti um pouco disso com esse novo vilão aí que tá surgindo, eu sinto um pouco de dó dele, eu entendo, sabe, eu tenho empatia por ele quase, mas ao mesmo tempo eu sei que tá errado isso daí, né, não tá certo. Me incomodou um pouco esse negócio do Wilson Fisk ser um fodão, sabe, que tá sempre 5 passos à frente deles, já conseguiu planejar tudo que tava acontecendo, tipo, tá bom, o cara é um planejador, manipulador, mas calma lá, né? Mas mesmo assim eu acho que isso não diminui a série, eu gostei muito da série, muito mesmo. Eu ficava ansiosa pra assistir o próximo episódio, sabe? Ao mesmo tempo, e outra coisa também, essa foi a primeira vez nessa temporada que a gente ouviu o nome Rei do Crime, né? Até então ele só era chamado de Fisk. Você vê que ele tá escalonando mais um andarzinho ali. E a diferença também que falaram das HQs pra série, que eu acho legal falar, é que nas HQs o Rei do Crime se dá bem no final.
Vamos se dar mal. Não, peraí, não corta. Ela vai falar mais uma coisa aqui. Gente, eu não podia terminar esse vídeo sem falar daquela luta final que o Demolidor tem com o Rei do Crime. É incrível, você vê que ele tá ali pra despejar toda a raiva que ele sente, não só do Rei do Crime, mas também da vida dele, a raiva dele ter ficado sem poderes, da raiva dele ter perdido o pai, da raiva dele ter descoberto que ele descobriu nesse tempo todo. Ele tá ali descontando uma raiva e ele não deixa ninguém chegar perto do Rei do Crime que não seja ele. Inclusive, nesse final, ele armou todo um plano que ele sabia que ele não ia ter capacidade pra chegar até ele sozinho, então ele até manipula algumas pessoas pra conseguir chegar, e depois ele fica nessa luta e a gente vê ele arregaçando e ele se tornando essa pessoa má, né, vamos dizer assim, essa pessoa sádica que gosta de bater nos outros e ver o sangue alheio. Esse dilema continua o tempo todo dentro dele, e essa cena ela tem muitos elementos que eu considero assim de HQ, sabe? Tipo, atravessar a parede, esse tipo de coisa assim, esse tipo de pancadaria meio surreal, porque por mais que seja drywall, a gente sabe que não é tão fácil assim atravessar uma parede, né? Então a gente vê muito disso, assim, nessa cena, e que é, mais uma vez, lindo. Esse vídeo tá aqui só pra puxar saco de Demolidor. Como todos os vídeos que a gente grava da Marvel, só serve pra isso. Mas nas redes sociais a gente tá sempre aberto aí pra mais discussões com spoiler, né? Porque lá é mais fácil. Se quiser conversar com a gente sobre aspectos específicos da terceira temporada, deixa aqui embaixo nos comentários ou procura aí a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso aí. É isso aí? É isso aí. Então, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Ou a qualquer momento. E tchau! Tchau. Não esqueçam de deixar o like, gente. Ajuda muito a gente, tá bom?